Fator linhagem do Sanji ativado em Wano. Mas peraí. O que diabos é fator linhagem? Fica no vídeo que a gente vai já descobrir e eu digo logo que eu acho que ele não tem esse negócio de fator linhagem modificado, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam muito bem-vindos ao Totti Rádio. Hoje na análise de One Piece, capítulo 1023, vamos continuar a parte 2, pois na parte 1 eu já fiz a análise de toda aquela história do Zoro envolvendo Ryuma com suas conexões, é descendente, não é? Se vocês quiserem assistir, clica aqui no card aqui em cima e vão lá assistir. E nessa parte 2 a gente vai falar sobre o Sanji. Cara, eu vou ser honesto com vocês. No vídeo passado eu até perguntei quem tinha inventado esse termo fator linhagem. Eu não sabia que existia esse termo, eu não me recordava. E eu reli alguns capítulos de Waller Cake, eu reli do 839 ao 852. E o fator linhagem nada mais é do que o DNA, né? O conceito de fator linhagem em One Piece é o que nós conhecemos na vida real como o DNA, aquela estrutura em dupla hélice que contém todas as informações genéticas do ser humano. Então, pronto, nesse vídeo, em menos de 2 minutos, você já sabe o que é o fator linhagem, DNA. Mas peraí, o Sanji teve o seu DNA alterado pela Germa, pelo Jude? Peraí, a perna dele pega fogo porque ele teve o seu DNA alterado? Ou aquela perna pega fogo porque ele tem uma técnica especial? Fica a pergunta no ar. E eu vou logo começar com uma resposta aqui para vocês. Eu nem sabia que a perna dele pegava fogo, para dizer a verdade. Eu achava que aquilo ali era um efeito visual. É que nem o Luffy dando Red Hulk, né? Tipo, pô, pega fogo? Pega, mas peraí, isso é um efeito visual ou o golpe dele pega fogo mesmo? Mas por que pega fogo? Tem uma explicação para isso? A mesma coisa com a perna do Sanji. A primeira vez que nós temos a perna do Sanji pegando fogo é no capítulo 415, quando ele luta contra o Jabra, lá no arco de Enies Lobby. Nessa cena, o que ele faz? Ele aquece a perna dele a partir de um giro. Ele cria um atrito e a partir dessa força centrífuga misturada com a velocidade, a perna dele sobreaquece. E daí ele dá o Diablo Jump. Só que tipo assim, o Jabra pergunta assim, a sua perna está vermelha. Não diz que a perna está pegando fogo. Mais recentemente, aqui no arco de Waller Cake, no capítulo 840, alguns soldados dizem que a perna do Sanji está brilhando. E perguntam se aquilo é fogo. Isso é ali quando ele está lutando contra o Luffy. Então vamos lá, já deu a perceber que a perna do Sanji brilhando ou pegando fogo não é efeito. De fato, existe uma técnica que ele coloca e a perna dele fica brilhando, fica pegando fogo, beleza? Pelo menos por 2 vezes na obra a gente já tem a confirmação de que alguém está vendo aquele efeito. Na minha mente, eu achava que aquilo não era um efeito diegético, ou seja, que aquilo não estava no universo. Apenas nós, espectadores, enxergávamos a perna dele pegando fogo. Mas enfim, já deu para entender que de fato a perna dele brilha, a perna dele pega fogo, seja lá o que for, amarelo, vermelho, enfim. Então nós chegamos no capítulo 1023 e o Queen pergunta para o Sanji. Ei, Sanji, a sua perna está pegando fogo, menino. Que é isso? Você é um ciborgue modificado pelo Jude da Germa? E basicamente o Sanji dá a mesma resposta que ele dá no capítulo 415 lá na luta contra o Jabra. E basicamente ele diz que as emoções dele fluem muito mais do que uma pessoa qualquer. E a partir dessas emoções dele que são intensas, ele consegue canalizar para a sua técnica de Diablo Jump, de uso de pernas de ricochete, de pernas com fogo, ou seja, dá a entender, pelo menos o Sanji, respondendo a pergunta, de que ele consegue fazer a perna dele pegar fogo a partir de uma técnica própria dele, e não por causa das modificações em seu DNA. E lembrando, tem uma coisa muito importante. A mãe do Sanji, a Sora, quando estava grávida de seus filhos, ela ingere remédios
para combater as mudanças na estrutura de seus DNA. Ela não queria que seus filhos perdessem as emoções que eram um efeito colateral das mudanças no DNA que lhes proporcionariam habilidades sobre-humanas. O único filho dela que nasce normal é o Sanji. O único filho dela que nasce com emoções normais de um ser humano é o Sanji. E a própria irmã dele fala: a nossa mãe se sacrificou por você. Você não é um fracasso. Você é o único que deu certo de nós. Então, assim, ao meu ver, o Sanji atualmente, sendo confirmado que ele tem o DNA modificado, pelo menos na minha visão, está indo de encontro à narrativa do sacrifício de sua mãe. Beleza, todos os irmãos tiveram DNA modificado, mas o que fica aparente no anime, principalmente em Roller Cake, é que a estrutura de DNA, o fator linhagem do Sanji não foi modificado em decorrência dos remédios que sua mãe tomou. E assim, a gente tem que entender o porquê o Oda está trazendo isso à tona justamente agora. Ali no capítulo 988, 989, quando o Sanji resgata o Momonosuke, ele afirma o seguinte: ele diz que a roupa que ele está usando, o traje da Germa que ele está usando, está desconfortável nele. E no capítulo atual, ele diz que o corpo dele está estranho. O que isso me leva a entender? Talvez o traje esteja afetando o seu corpo, porque o seu corpo não é um corpo modificado como o dos irmãos dele para receber aquele traje especial. Isso não significa que ele vai conseguir ficar invisível porque essa é a sua habilidade especial. Não. A gente tem que entender que sempre as explicações do Oda são a mais simples possível. Pegue as teorias de 5 anos atrás. Vai aí no YouTube e veja o que os teóricos das conspirações do One Piece diziam há 5 anos atrás. Lembra que o Marco escreveu uma carta pro Luffy e deu pro Nekomamushi? E as pessoas ficaram teorizando. O que é isso? O que tá escrito nessa carta? A localização do One Piece é um segredo do Barba Branca que vai ser contado pro Luffy e vai mudar toda a história. E no final, o que estava escrito na carta? Oi, eu sou o Marco, tô indo te ajudar. E essa carta nem chegou nas mãos do Luffy. Vocês estão entendendo? Muitas das vezes o Oda ele joga alguns mistérios para brincar com a gente. Então a nossa pergunta é por que ele colocou agora esse detalhe do Jude ter modificado o sangue do Sanji e talvez a perna dele pegue fogo por causa dessa modificação. Qual foi o intuito do Oda fazer isso justamente agora? Será que ele está brincando com a gente? Será que ele está trollando a gente para a gente começar a fazer 1000 teorias em nossa cabeça e no final ele dá uma explicação qualquer besta, que é o que o Sanji fala? Eu consigo fazer com que minha perna pegue fogo, aqueça, porque as minhas emoções são muito inflamadas. Pronto, essa é uma explicação que eu digo bem condizente com o que o Oda gosta de fazer em One Piece. Aí, cara, eu fico bem descontente quando eu vejo assim alguns youtubers famosos de One Piece falando: o Sanji tem o sangue do King. Porque na explicação lá do fator linhagem, provavelmente foi usado o sangue do Queen, por isso ele consegue conjurar chama em suas pernas. E acredita piamente. Cara, sério mesmo. Tu acha que o Oda vai dizer, nessa altura do campeonato, que o Sanji tem o sangue do King, que é uma raça que a gente nunca tinha ouvido falar e que a gente só passou a conhecer agora em um ano? Tipo, cara, analisa narrativamente, não faz sentido ser explicado isso agora, que o Sanji tem o DNA modificado e essa modificação no seu DNA é proveniente da raça do King. Essa é a minha opinião. Desculpa não ter dado mais argumentos aqui para vocês. Eu não vou fazer um vídeo sobre a raça do King, porque ainda nos faltam mais informações. Eu tenho algumas ideias, mas essas ideias eu vou lançar nas lives que eu faço lá no Instagram. Cara, então resumindo, o fator genético, o fator linhagem do Sanji, o DNA do Sanji, ele foi alterado? Não, ele não foi. O pai dele tentou alterar o DNA do Sanji, mas a mãe dele, quando tomou os remédios grávidas,
conseguiu impedir a modificação do DNA apenas no Sanji. Por isso ele tem emoções, por isso ele se machuca, ele é humano, os ossos dele são de humano, a pele dele é de humano normal. Ah, mas ele consegue fazer coisas que um humano normal não faz. Cara, olha o Barba Branca, olha o Roger, olha o que esses bichos conseguem fazer mesmo sendo humanos. Então esse negócio aí de, ele não é humano porque ele consegue fazer tal coisa, mano, em One Piece isso não rola, beleza? Então a minha opinião é essa. O DNA do Sanji era para ter sido alterado, a mãe dele tomou o remédio, impediu por causa de ter tomado o remédio. Ela morreu e essa morte foi o sacrifício dela para proteger os seus filhos. No caso, o único que pode ter sido protegido e que não teve o DNA alterado e suas emoções retiradas foi o Sanji. Cara, então é isso, mas espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se esse vídeo ficou bacana ou não, porque eu meio que me alterei bastante aqui. É a primeira vez que eu faço um vídeo onde o roteiro não estava muito estabelecido, foi várias informações que eu tinha na minha cabeça depois que eu li algumas partes no mangá. Então, dependendo da sua opinião, escreve nos comentários que a gente continua a conversa, ou lá no nosso Instagram, onde a gente também conversa bastante. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai se encontrar outra vez e até a próxima.